foi aqui. Ok, muito bem. Vamos lá. Bem-vindos de novo. Avançamos tentando cumprir o programa e com o aviso que estamos live. Para a apresentação da doutora Diana Alexandre sobre alimentação adequada para doentes hemato-oncológicos. Diana Alexandre é nutricionista, trabalha na Unidade de Nutrição e Dietética do IPO de Lisboa desde 2005. Presta apoio nutricional ao Serviço de Hematologia desde 2013 e nos últimos anos tem colaborado com a Associação Portuguesa contra a Leucemia nas sessões sobre alimentação para doentes hemato-oncológicos. Olá, doutora Diana Alexandre, bem-vinda. Obrigado pela sua disponibilidade. O palco é seu. Obrigada. Boa tarde a todos, que não os vejo, mas que sei que estão aí já aqui ao longo de um bom dia de trabalho. Espero que esteja a ser muito enriquecedor para todos. Queria agradecer à Associação Portuguesa contra a Leucemia por este amável convite que me fez para estar aqui e pronto, e compartilhar aqui o meu ecrã, ver se não faço nenhum disparate. Creio que já estejam a visualizar. Sim, estamos a ver. Ok, muito obrigada. Então, pronto, aquilo que vamos falar, aquilo que preparei para vós hoje é tentar pensarmos, eu pôr-me aqui deste lado ou do lado da pessoa que está a assistir, enquanto doente ou enquanto cuidador, não sei quem são as pessoas, não sei em que fase da doença estão e, portanto, pensei em fazer aqui uma trajetória, ou seja, passarmos por alguns pontos que eu considero importantes relacionados com a nutrição, com a alimentação desta população específica de doentes. Quero dizer, em primeiro lugar, que, obviamente, e temos noção, estas doenças são muito heterogéneas no seu comportamento, de certa forma, e a influência que vão ter no estado nutricional também é variável. Muitas das vezes há influência no estado nutricional que é manifesta logo ao início, ainda antes do diagnóstico, e já vamos ver, mas depois também o próprio tratamento vai poder interferir com determinados aspectos da alimentação, interferir no estado nutricional dos doentes. Obviamente que os regimes de terapêutica, quimioterapia, por exemplo, podem ser bastante agressivos em determinadas situações e isso também pode levar a um agravamento do estado nutricional de indivíduos que, de certa forma, no início até estavam bem nutridos. Ou seja, aqui no grupo das doenças que estão a ser abordadas hoje, nestas jornadas, as leucemias e os linfomas, logo à partida, mesmo ainda sem influência do tratamento, os linfomas são aquele grupo de doenças que à partida tem logo pode ter uma perda de peso já considerável associada e algumas implicações mais marcadas no estado nutricional. Depois, se virmos aqui nesta coluna da direita, o risco nutricional associado ao tratamento vai ser algo transversal a todas as doenças desta categoria dos hemato-oncológicos. Ou seja, aquele cansaço inicial, que é muitas das vezes resultante da anemia, que é muito comum a este tipo de doenças, pode haver perda de apetite, emagrecimento, a febre, que de alguma maneira também aumenta as necessidades nutricionais, ou seja, ainda antes de um diagnóstico, e muitas das vezes até são estes sintomas que levam a pessoa a procurar um diagnóstico, a procurar ajuda clínica e depois formalmente é estabelecido o diagnóstico desta doença, porque estes sintomas instalam-se muitas das vezes sem perceberem porquê, e é próprio já do desenvolvimento da própria doença no organismo. Em termos de risco nutricional, a situação é pior, obviamente, quando há uma diminuição maior em termos de ingestão alimentar, em que não é possível suprir as necessidades nutricionais do indivíduo, da pessoa doente, com aquilo que consegue ingerir, ou quando a perda de peso não propositada é superior a 10% do peso corporal habitual. Ou seja, falar de malnutrição em doente hemato-oncológico, eu acho que é algo mais, se calhar é uma malnutrição um bocadinho mais complexa. Nós temos, no grupo todo de cancro, ou de doenças oncológicas, há aqueles cancros em que nós, rapidamente, numa visita a um hospital, por exemplo, o IPO, nós percebemos logo que há indivíduos com certos tumores sólidos em que já perderam muito peso, que estão manifestamente desnutridos. Os doentes hemato-oncológicos, ou as pessoas com este tipo de doenças, não são aquelas que, a olho nu, digamos assim, se percebe logo que têm alguma malnutrição associada ou não, ou alguma carência.
São indivíduos que, devido ao seu tratamento, podem ter uma perda de peso que até é significativa, mas que pode estar de alguma maneira mascarada por algum grau de edema, por alguma retenção de líquidos associada ou aos tratamentos de quimioterapia, ou à mesma hidratação que é feita durante o tratamento, ao uso dos corticoides, por exemplo, que é um medicamento que é muitas das vezes utilizado nestas doenças, para o controle da doença, e que também podem causar, de certa forma, um inchaço ou uma acumulação de fluidos, de líquidos, e isso faz com que não se perceba de forma logo tão muito caras que a pessoa de facto perdeu peso. E aqui a perda de peso, eu quero apenas ressalvar que é mais importante ou é mais grave quando há perda de massa muscular, porque o músculo dá força, o músculo permite que uma pessoa se mantenha melhor ou bem do ponto de vista imunitário, do ponto de vista de respiração, de capacidade pulmonar, e a perda de massa muscular, quando é bastante exacerbada, aumenta a incapacidade, ou seja, aqui o risco de infecções, a pessoa sentir-se mais cansada, numa doença que já traz toda ela muito cansaço, a pessoa por vezes sente-se mesmo muito doente. Portanto, esta malnutrição com esta particularidade de poder também ocorrer esta perda de massa muscular, pode ser ainda mais importante nestes indivíduos. Depois há toda aquela malnutrição associada a alguma perda de nutrientes, dos quais precisamos em doses mais pequeninas, e por isso é que se chamam micronutrientes, por exemplo, as vitaminas, alguns minerais, que podem diminuir devido a não só a ingestão alimentar estar mais reduzida de uma maneira global, mas também porque muitas vezes estes doentes passam por situações de alterações do trânsito intestinal, por exemplo, diarreia, vômitos, em que há perda de alguns minerais, por exemplo, o próprio aumento das necessidades nutricionais e também, obviamente, aqui uma influência bastante importante da quimioterapia. Ou seja, perguntar-me, uma alimentação adequada na doença hemato-oncológica é especial, não é especial, é diferente das outras, da alimentação para outros doentes? Claro que pode ser um clichê, mas a alimentação adequada vai ser a completa, a equilibrada, a variada, é a alimentação que vai ter que fornecer, obviamente, todos os nutrientes que são necessários ao funcionamento do organismo, tendo em conta que que podemos estar perante situações de necessidades nutricionais mais aumentadas, e daí pensarmos naquilo que é o antes, o durante e o após, ou seja, um indivíduo que vai iniciar o seu processo de doença, de tratamento com uma boa bagagem, um bom estado nutricional, boas reservas de nutrientes, sem perda de peso, à partida vai tolerar muito melhor os seus tratamentos, ao contrário da pessoa que já inicia, por exemplo, no caso do linfoma, que já houve uma perda de peso muito mais marcada, vai iniciar tratamentos que já são eles agressivos e que vão aumentar, de certa forma, as necessidades nutricionais. Se já começa com alguma fragilidade, podemos esperar que o percurso durante toda a doença, durante o tratamento, a chegar até ao fim, à reta final e concluir todos os seus tratamentos, a pessoa pode ficar ainda mais fragilizada ou debilitada. Mas o que se tem que tentar é que em todas as fases haja uma boa nutrição, ou seja, tentar de alguma maneira que a ingestão alimentar seja adequada, e se não for de alimentos, que haja uma boa ingestão nutricional dos próprios nutrientes, para conseguirmos dar resposta a todas as funções do nosso organismo, ou seja, todos eles são importantes. Pensarmos aqui nas proteínas, e de forma muito sumária, pensarmos no grupo dos alimentos carne, peixe, ovos, laticínios, também as leguminosas, ou seja, todos os alimentos que são as fontes principais de proteína, que têm funções importantíssimas no organismo, sobretudo aqui neste caso específico da doença hemato-oncológica, na manutenção do sistema imunitário. Pensarmos nas gorduras, também elas com um papel muito importante a nível de proteção celular, são também a fonte de veículo de transporte das vitaminas lipossolúveis, que também têm um papel muito importante no organismo, os glícidos, ou os chamados hidratos de carbono, que são a nossa principal fonte de energia, são aquilo que vão promover a saciedade, mas também permitir que haja uma manutenção da curva da glicemia, ou seja, da curva do açúcar no sangue, a fibra para toda a regulação do trânsito intestinal e depois, como já referi, os outros nutrientes que precisamos em doses menores, portanto os micronutrientes, vitaminas, minerais, que tenham funções muito específicas no organismo e muitos deles com ação antioxidante. E estes nutrientes têm também uma influência muito importante em todo o processo celular, tudo o que é divisão, proliferação, tudo aquilo que está associado ao próprio desenvolvimento de uma doença oncológica, e depois também eu acho que aqui mais importante o papel antioxidante, e pensarmos sobretudo nos tratamentos que são feitos e depois numa boa recuperação. Ou seja, a alimentação ou a nutrição adequada nestes doentes, em todos, é fundamental para o bem-estar, para que se mantenha a força e a vitalidade, manter o peso corporal e as reservas dos nutrientes,
tolerar melhor os tratamentos e os seus efeitos secundários. Isto não é só dizer para dizer, porque uma pessoa que perde muito peso ou que tem muitos efeitos secundários pode ter que atrasar o seu próximo ciclo de quimioterapia, por exemplo, pode ter que interromper, pode ter que levar a uma alteração da dose. E tudo isto é importante porque, obviamente, isso vai ter impacto na cura, no tratamento e poderá levar aqui a algum atraso e um outcome menos favorável. Diminuir o risco de infecção e também uma recuperação mais depressa. Mas, obviamente, que uma boa alimentação vai também proporcionar qualidade de vida, isso é fundamental. Ou seja, e aqui já referi que entre os vários nutrientes, muitos deles têm estas particularidades, a sua ação muito específica no organismo, com uma ação importante na função imunitária, vão intervir na resposta inflamatória e têm também, alguns deles, defesa antioxidante. Ou seja, mais uma vez temos aqui um modelo daquilo que será a alimentação adequada. Portanto, a roda da alimentação mediterrânica, a dieta mediterrânica é um dos padrões alimentares que tem sido cada vez mais estudado como aquilo que é o ideal para toda a população no geral, mas também para as populações de pessoas doentes, pelo seu cariz menos inflamatório, por proporcionar uma série de nutrientes que ajudam numa série de funções no organismo, como já vimos, e é toda ela mais saudável e tem sido de facto associada a muito melhores outcomes ou respostas em várias doenças, não só na doença oncológica, mas também nas doenças cardiovasculares. Portanto, é aquele modelo que traduz aquilo que deveria de ser a alimentação adequada. Obviamente que sabemos que quando há um diagnóstico de doença oncológica, uma coisa é nós sabermos aquilo que é o ideal, o que é que devo fazer, tenho que ir na roda dos alimentos e ingerir todos os grupos e nas porções adequadas. Outra coisa é aquilo que a pessoa consegue fazer, ou seja, o indivíduo que está muito doente, a pessoa que está internada dia após dia, por vezes semana após semana, com uma rotatividade no movimento hospitalar, por exemplo, que nem sempre é mais desejável para a pessoa, porque já está muito saturada, porque está muito doente, porque não tem apetite, porque tem uma série de sintomas que a impedem de comer o suficiente. É muito difícil, é rebuscado estarmos a pensar que a pessoa vai ter que cumprir aqui com os pressupostos todos da alimentação saudável adequada. Portanto, se pensarmos agora e avançando um bocadinho para aquilo que é a fase durante o tratamento, quais são os objetivos de intervenção nutricional? Ou seja, o que se pretende é que haja uma manutenção da ingestão alimentar, que a pessoa doente mantenha o mais possível o peso, ou pelo menos que a perda de peso não seja muito marcada e, obviamente, manter o estado de hidratação. E como já referi, durante o internamento hospitalar, sobretudo quando é muito prolongado e a fazer tratamentos agressivos, é difícil, por vezes, cumprir com todos aqueles pressupostos. Portanto, aqui, a chave, ou aquilo que nós tentamos e que a pessoa tenta, é adequar a dieta aos seus sintomas. Dizem-nos as guidelines da ESPN aqui, enquanto entidade internacional na qual nós nos baseamos e que está muito bem documentada naquilo que são as intervenções validadas do ponto de vista científico para a intervenção em oncologia, aquilo que nós sabemos é que, sim senhor, faz sentido a intervenção nutricional. O objetivo é intervir sobre a pessoa que tem já, de alguma maneira, risco nutricional ou que já está, inclusivamente, desnutrida, sobretudo sem probabilidade de desenvolver anorexia. A anorexia aqui como diminuição do apetite. E também naquelas pessoas que têm distúrbios gastrointestinais, por exemplo, secundários ao tratamento. Esta intervenção nutricional pode passar pelo simples aconselhamento nutricional, ou seja, tentar com os próprios alimentos oferecer uma dieta mais ou menos equilibrada que faça jus às necessidades naquele momento, ou por vezes, quando isso não é possível apenas com alimentos, tentar suplementar. E é isso que muitas das vezes nós temos de fazer quando o indivíduo está internado. No caso de estas guidelines têm também indicações específicas para o caso da quimioterapia em dose elevada, como acontece na doença hemato-oncológica, também para o caso do transplante, que são situações em que as necessidades ficam mais aumentadas, em que pode haver mais perdas, em que pode haver sintomas adversos bastante mais exacerbados. Portanto, aqueles que temos como aqui no resumo neste tipo de doenças, o que é que acontece mais e que pode, de certa forma, condicionar a ingestão alimentar é o cansaço, a falta de apetite, o indivíduo que tem náuseas e vômitos, que cria, a dada altura, aftas e lesões na mucosa da boca, ou seja, fica extremamente dolorosa, em que não consegue comer nada. Nós com muita ginástica, entre tentar alterar ali a consistência dos alimentos, mas por vezes nem água conseguem deglutir, é mesmo muito doloroso, que se pode estender não só da cavidade oral, mas por todo o esófago. Portanto,
há períodos da doença e sobretudo aqui do tratamento em que ingerir é quase um ato quase heróico, portanto pensarmos na roda dos alimentos e a aquisição de todos os nutrientes fica muito difícil. As alterações do trânsito intestinal, muitas das vezes com diarreia e obstipação também podem surgir, o aumento do apetite, hiperglicemia, aqui por muito uso continuado dos corticoides, quase que se comportam como indivíduos diabéticos, sem o serem, e depois aqui a neutropenia também como um sintoma que é muito comum, já vou passar agora por eles todos, só assim de forma sumária. Portanto, aqui são algumas estratégias, depois obviamente isto teria que ser muito particularizado, mas por exemplo, à falta de apetite, náuseas e vômitos, temos de tentar identificar junto do doente quais são os alimentos preferidos, a pessoa tentar manter aquilo de que gosta, evitar os alimentos que lhe causam alguma aversão ou que têm algum sabor, algum cheiro mais intenso, reduzir a quantidade de alimento por refeição, fazer várias refeições ao longo do dia, mais pequenas, mas mais frequentes, e depois, quando é mais difícil, se queremos um volume mais pequenino, nós conseguimos fazer algum tipo de concentrações ou rentabilizar mais do ponto de vista energético e proteico alguns alimentos. A hidratação é essencial, obviamente, e depois, por vezes, pode haver aqui necessidade de algum tipo de suplementação nutricional. Ora, no caso da mucosite, como eu estava a referir, em que é muitas das vezes necessário adaptar a consistência da alimentação, se pensarmos aqui em algumas misturas de alimentos mais frios, mais frescos, os gelados, os batidos, que podem ser muito mais fáceis de tolerar nestas alturas, otimizando também a densidade energética e proteica desses alimentos, a hidratação fundamental e também aqui um espaço para a suplementação oral. As alterações do trânsito intestinal, sobretudo, são mais graves, sobretudo quando há uma diarreia diarreia que, portanto, o indivíduo tem fezes líquidas várias vezes ao longo do dia, em que vai haver uma grande depleção ou arrastar de certos micronutrientes para fora do organismo, isso também causa um estado de malnutrição, mas sobretudo porque a pessoa fica muito condicionada naquilo que pode ingerir, sem ter depois uma ação muito estimulante na sua mucosa intestinal, que já está bastante fragilizada. Portanto, torna-se muito difícil, a dieta fica altamente restritiva nesta fase, portanto não é a fase em que a pessoa obviamente vai conseguir ingerir todos aqueles nutrientes que têm a sua ação tão importante no organismo. A hiperglicemia associada ao uso dos corticoides faz com que haja uma necessidade de reduzir a ingestão dos açúcares simples, sobretudo, não só os de adição, mas alguns alimentos que já são fonte deste tipo de açúcares, e depois também potenciar a ingestão da fibra, dos hidratos de carbono complexos, a absorção mais lenta, fazer um fracionamento das refeições. Portanto, há sempre também aqui para este sintoma uma série de estratégias que devem ser aplicadas. Uma particularidade que é muito comum a estes doentes é a situação ou condição de neutropenia. Portanto, há uma diminuição dos glóbulos brancos associada ao tratamento e o que acontece é que estes indivíduos ficam mais expostos ao ambiente externo. Quero ressalvar que isso é muito mais grave, ou muito mais, não é grave, é mais importante no indivíduo que é transplantado, ou seja, são as pessoas que acabam por ter a sua vida muito condicionada em certas coisas que podem comer, quase como se fosse uma mulher grávida que não tem imunidade à toxoplasmose, ou seja, alimentos que sejam mais suscetíveis de ter algum micro-organismo, algum fungo, alguma bactéria que possa ser causador de doença, automaticamente têm que ser excluídos da alimentação. Se calhar, nem vou falar agora da era Covid, porque nós todos estamos quase condicionados, mas se calhar isso é tão fácil para uns irem almoçar fora a um restaurante, se calhar para este tipo de doentes, não conseguem, têm que ponderar bem, ou se vão almoçar fora, por exemplo, têm que pensar o que é que podem escolher, o que é que não devem, para que tenham o mais possível a sua alimentação segura e não tenham uma gastroenterite ou alguma complicação associada a algum micro-organismo causador de doença. Ou seja, aquilo que é mais importante, se calhar, aqui do ponto de vista do doente que está ainda numa fase de tratamento. Depois temos que pensar também na outra perspectiva, que é a doença hemato-oncológica, sobretudo aquela que é diagnosticada numa fase mais precoce da vida, vai ser aquela doença que também tem uma maior taxa de controlo, de cura, e temos entre a população de doentes oncológicos, os doentes hemato-oncológicos são aqueles que também existem em maior número, ou seja, estas pessoas, esta criança que foi diagnosticada aos 4 anos, vai crescer, vai se tornar um adulto já sem a sua doença, mas com algumas consequências da doença que teve na infância. Da mesma maneira que a leucemia, por exemplo, diagnosticada na adolescência ou na idade ali adulto jovem, também vai ter algumas outras implicações, ou seja,
infelizmente, é uma doença tão complexa que depois acarreta também uma outra série de riscos por todos os tratamentos que são feitos e por tudo aquilo que afeta no organismo. Ou seja, pode haver um aumento da gordura corporal, a criança que esteve doente mais tarde pode desenvolver-se, pode ter algumas alterações no seu desenvolvimento, pode tornar-se uma criança ou um adolescente com obesidade, por exemplo, e muitas das vezes são encaminhadas para a nossa consulta de nutrição. As doenças cardiovasculares, sobretudo os fatores de risco cardiovascular que acontecem nesta população de jovens adultos ou dos adolescentes com este tipo de diagnóstico e depois que se continuam a manifestar na idade adulta, por exemplo, as dislipidémias, aqui ressalvar, por exemplo, o colesterol total mais elevado, a fração HDL, que é aquela que nos confere maior proteção cardiovascular mais baixa, quadros de insulinoresistência, em que pode haver ali um traço quase que de um perfil mais hiperglicêmico. Portanto, são pessoas que claramente vão precisar de alguma alteração no seu estilo de vida. Portanto, aqui não só pelo efeito cardiometabólico, mas também a nível de alterações musculoesqueléticas, por exemplo, maior risco de osteoporose, de osteopénia, de sarcopénia, portanto aqui alguma redução da capacidade também da função muscular, e isto faz com que estes indivíduos depois no futuro, ou a médio e longo prazo, precisem de uma intervenção, uma abordagem, uma mudança, se não fosse a mais correta, de estilo de vida naquilo que diz respeito à dieta e à atividade física. Também as guidelines da ESPA nos dão orientações para os cancer survivors, ou seja, para os sobreviventes da sua doença oncológica, entre todas as vertentes. E se nós pensarmos nestas recomendações e naquilo que a guideline nos diz, de facto, aquilo que é mesmo importante é que se mantenham com um índice de massa corporal, que é a relação entre o peso e a altura, dentro de um intervalo saudável, ou seja, queremos evitar ao máximo, ou a pessoa deve evitar ao máximo o estado de obesidade. Obviamente que o ideal seria associar à atividade física e como é que conseguem manter um peso corporal saudável? Claro que através de uma alimentação baseada sobretudo em alimentos de origem vegetal, mas não é que seja uma dieta vegetariana obrigatoriamente, não é isso. Ou seja, se nós pensarmos na forma da pirâmide da dieta mediterrânica ou na própria roda dos alimentos, as maiores fatias para os hidratos de carbono, para as verduras, para as frutas, para os cereais, tudo isso são alimentos de origem vegetal. Portanto, era aquilo que nós devíamos privilegiar, nós, a população geral, e a pessoa doente também, e o sobrevivente também da doença oncológica ainda mais. Porque também é a pessoa que tem mais risco não só de ter as tais complicações, outras doenças crónicas, cardiovasculares, por exemplo, síndrome metabólico, diabetes, mas também pelo risco acrescido que pode ter de desenvolver um cancro no futuro, ou de voltar inclusivamente a ter uma recidiva da sua doença primária. Portanto, esta alteração de estilo de vida, se não fosse um estilo de vida já saudável, deve acontecer, deve haver espaço para que isso aconteça. Há muita literatura, há muitos estudos, há muitas relações já muito manifestas, muito comprovadas entre a alimentação e o risco de desenvolver determinados tipos de cancro, também entre a alimentação e o risco de voltar a ter o mesmo cancro, porque certos alimentos ou certos constituintes, aqui os nutrientes, passamos aqui num ponto de vista micro, têm um efeito muito importante também na concentração sérica de alguns marcadores do estado inflamatório, ou seja, a própria dieta em si pode ter um potencial inflamatório, mas também temos os fatores nutricionais que são anti-inflamatórios, portanto aqui a dieta sim, sem dúvida tem papel, e o estado de inflamação crónica é importantíssimo no desenvolvimento da carcinogênese. Mas, apesar de todos os estudos que têm sido feitos e de todos, a relação mais evidente é mais para os tumores sólidos e não tanto para este tipo de doenças, leucemias e linfomas, nós não temos ainda, até à data, uma relação muito clara entre a forma como a alimentação pode levar ou não à recorrência da doença. No entanto, sabemos que a obesidade tem sido já de forma muito forte, muito associada, por exemplo, aqui ao linfoma não Hodgkin, à leucemia, e a obesidade não surge de uma dieta muito capaz, ou seja, a pessoa à partida que é obesa, ou seja, a pessoa que é obesa à partida não terá hábitos de estilo de vida saudáveis em termos de alimentação ou em termos de prática de atividade física. E aquilo que tem sido publicado mais recentemente, porque, ou seja, apesar de nós não termos ainda esta evidência, esta busca continua e os cientistas, os investigadores continuam à procura de respostas. Quero apenas dizer que nós baseamos numa entidade internacional, o World Cancer Research Fund, que nos vai lançando tudo aquilo que é credível na área da ciência sobre este tipo de relações.
e vai publicando os seus relatórios com uma periodicidade de 10 anos, ou seja, isto demora muito tempo a fazer, estes estudos demoram anos e nós, para termos uma conclusão plausível, não serve apenas um estudo, servem vários e tem que ter desenhos muito específicos em termos de desenho de estudo. Isto para dizer que o último relatório, que foi agora de 2017, não tem ainda uma relação clara entre a alimentação e as doenças hemato-oncológicas, mas como elas ainda continuam a ser estudadas, e há aqui, levanta-se a ponta do véu, há sempre aquela dúvida, não sabemos se no próximo relatório isso não vai acontecer e não vai ser já uma relação estabelecida. Portanto, acho que passa por aí, sobretudo deixar aqui a mensagem que a relação à obesidade é importante, porque a obesidade em si é também um estado de inflamação crónica de baixo grau, mas que acontece no organismo, e a inflamação, sim, nós sabemos que pode ser causadora da carcinogênese e também de provocar um pior outcome numa doença já estabelecida. E assim, estou quase a terminar, aquilo que são as recomendações desta entidade internacional são que a pessoa, já com a sua doença oncológica diagnosticada, deve mesmo assim seguir as mesmas recomendações de prevenção que são preconizadas para a população em geral. Porque temos que pensar sempre, eu estou doente hoje, daqui a pouco tempo, ou daqui a uns anos, porque infelizmente aqui o tratamento destas doenças ainda é um bocadinho demorado, vou ficar em recidiva, não vou ter doença, mas não sei se no futuro posso ter uma doença cardiovascular, posso desenvolver outro tipo de neoplasia e então devo fazer sempre o melhor e tentar ter um estilo de vida mais saudável. E aqui para fazer aqui um sumário em relação às 10 recomendações para a prevenção do cancro, ou das complicações associadas à doença oncológica. A primeira logo é então manter um peso saudável, um peso corporal saudável, ser fisicamente ativo dentro daquilo que são as capacidades da pessoa, fazer uma dieta rica em fibra, ou seja, com uma boa ingestão de frutas, de vegetais, de tudo o que são os hortícolas, limitar o consumo de alimentos processados, limitar o consumo de carnes vermelhas e carnes processadas, sobretudo, limitar o consumo de açúcares ou alimentos açucarados, limitar também o consumo de bebidas alcoólicas, portanto aqui no caso das mulheres, no limite uma bebida por dia, um copo de vinho, por exemplo, no caso dos homens são cerca de 2, não utilizar suplementos nutricionais, salvo se haja mesmo uma indicação expressa do médico, uma carência já manifesta e que tenha que ser corrigida com algum tipo de suplemento, e depois outras recomendações, por exemplo, através da alimentação, mas pronto, aquelas que são mesmo mais nutricionais e que são para a população em geral, são aquelas que são aconselhadas para a pessoa já doente, para proteger-se a si própria do aparecimento de uma outra doença nesta categoria das doenças neoplásicas, doenças oncológicas, ou também de doenças crónicas como as cardiovasculares. Portanto, assim que possível, assim que a pessoa se sinta bem, assim que esteja numa fase de recuperação após os seus tratamentos, ou ainda durante, se for possível, obviamente, tentar cumprir com aquilo que são os princípios de uma alimentação saudável, equilibrada, uma alimentação adequada e depois, por fim, a finalizar dizendo que aquilo que eu digo muitas das vezes aos meus doentes é: olha, se a alimentação tem que ter cor, e a cor vai-se buscar a várias fontes, ou seja, a cor, porque toda a gente sabe agora, os frutos vermelhos e têm um poder antioxidante enorme, tudo bem, mas vermelho não são só as amoras, não são só os mirtilos, temos imensos frutos ou mesmo fontes hortícolas que têm essa cor vermelha, podemos rentabilizar os roxos, os verdes, ou seja, tentar dar cor, tentar comer de tudo um pouco, e sabendo que também é mais a dose que nos traz o benefício ou é a dose que não nos traz o malefício. Portanto, era isto que queria dizer. Obrigada. Obrigado, doutora Diana Alexandre. Quer respirar fundo? Portanto, e aí... Desculpem, se calhar acelerei um bocadinho. Sou assim por natureza. Peço desculpa. Não, foi tudo bem, percebeu-se tudo e foi muito clara e tocou em muitos pontos muito importantes e muito pertinentes, alguns dos quais eu gostaria de passar em revista para esclarecermos algumas questões, dando naturalmente espaço e destaque para as questões que nos vão sendo colocadas. E temos já aqui algumas. Enquanto fazia a sua apresentação. Perguntam-nos se é verdade que os hidratos de carbono simples, açúcar processado, alimentam as células cancerígenas. É uma pergunta frequente que eu já tenho ouvido por vezes associada a neoplasias. E qual é o impacto que estes podem ter especificamente no cancro? E uma segunda questão,
da mesma pessoa, devem os doentes oncológicos ter um plano alimentar diferente do habitual? Parte desta questão já está respondida na última parte da sua apresentação, mas gostaríamos de ouvir. Claro, agradeço a questão. Pois, o açúcar simples alimenta todas as células, não é? Todas as células do corpo, células neoplásicas e células saudáveis. Ou seja, nós, humanos, precisamos de combustível para o funcionamento do organismo e para as nossas células. A glucose, que é a unidade do açúcar, é o açúcar mais simples. Depois de nós ingerirmos açúcar, ele vai sendo metabolizado, chega ao nosso estômago, sofre ação enzimática, vai para o intestino, é absorvido na forma mais básica, que é a glicose. E essa glicose é que vai ser o combustível para as células, não só as células doentes, mas também as saudáveis. Ou seja, eu vou buscar glicose não apenas ao açúcar de adição, ou aos alimentos açucarados, aqueles venenos que nos matam. Nós vamos buscar glicose também às frutas, vamos buscar glicose no final de uma digestão de um pão, de uma massa, ou seja, na maior parte dos alimentos vão ser transformados nesse tipo de açúcar. Quando se fala aqui desta relação doença oncológica e açúcares de absorção rápida e açúcares simples e limitar a ingestão, porque vamos estar a alimentar essas células, tem esta base de, se nós quebrássemos, ou seja, isto tem a ver já com um cientista que já estudou isto há muito tempo, tem a ver com a via glicolítica, ou seja, a via da glicose no nosso organismo. Há uma série de metabolismos, mecanismos que acontecem na nossa estrutura orgânica e que o que sabemos é que se quebrássemos a distribuição da glicose ao organismo, as células cancerígenas não teriam a mesma capacidade de se adaptar e de otimizar, de rentabilizar esse açúcar para o seu desenvolvimento, e assim morreriam, ou seja, quebrávamos a oferta do açúcar e elas morreriam. Basicamente, estou aqui a simplificar muito, mas se isto fosse assim tão fácil, ou seja, nós podemos quebrar a absorção, essa via, com dietas muito específicas, também, que não têm ainda evidência na doença hemato-oncológica, por exemplo, a dieta cetogénica, em que há quase uma restrição imensa de hidratos de carbono, fornecimento de hidratos de carbono no global, mas o que a ciência nos vai dizendo, os estudos que vêm sendo feitos e alguns ensaios em modelos animais e tudo mais, é que não é preciso ir tão longe, ou seja, se houver ali, para já é tentar perceber, quando há um excesso de aporte, isso sim é mais prejudicial, ou seja, se o indivíduo precisa de 1800 calorias por dia e todos os dias ingere 2500, o excesso de combustível, o excesso de aporte energético vai ser mais prejudicial, até porque vai favorecer um estado de inflamação, um estado de obesidade, um estado de acumulação de células adiposas que é mais grave, e isso sim faz com que haja um excesso de tudo, de circulação de açúcar e de nutrientes. Ou seja, eu peço desculpa, já estou se calhar aqui a tornar-me confusa, mas é para dizer que sim, alimenta as células, mas não tem que se deixar. Não é porque o indivíduo que está agora doente vai ingerir hoje um bolo ou vai ingerir um produto mais açucarado que vai ter um menor controle da sua doença, ou que vai ter mais risco de cancro, não é? Porque senão tínhamos de deixar de comer. Essa é uma eterna questão em relação à alimentação e em relação à relação da alimentação com as doenças oncológicas, bem como os alimentos que provocam o cancro. Sendo que aqui a palavra provocam, e o meu ênfase foi para provoca, justamente porque sabemos que, e também parte da razão porque eu sei, porque conversei consigo um pouco sobre isto, é que se comermos de facto em excesso, e se for um exagero, é óbvio que poderá vir a ter complicações. Em relação a isso e em relação à informação que corre muitas vezes de fonte menos fidedigna, e agora vou dar um exemplo extremado e, portanto, não ponderado, mas justamente para podermos refletir um pouco sobre isso, ideias como a beterraba previne o cancro, o rabaneto cura o cancro e o chouriço provoca o cancro. Ideias destas que as pessoas, entretanto, interiorizam e que circulam muito de forma não muito cuidada, por vezes podem ser perigosas. Como é que se controla e como é que se combate esta pseudociência e como é que se esclarece as pessoas em relação à nutrição e à sua relação e à relação desta com as doenças oncológicas?
De facto acontece. O esclarecimento, assim como acontece haver veículo de informação que pode não ser, né, não seja fidedigna, por vezes é a forma como é comunicada e também a forma como as pessoas interpretam ou leem. Também existem fontes credíveis de informação, felizmente, não é? Existem várias, sei lá, se pensarmos, por exemplo, olha, na Associação Portuguesa contra a Leucemia, que tem um site, que tem publicações próprias e que pode abordar, por exemplo, estas questões da alimentação. Se pensarmos no internamento hospitalar, obviamente, por exemplo, nós nutricionistas não chegamos a todos, infelizmente, não é? Mas também existem, não só na internet, várias entidades credíveis que veiculam informação que é sã e que é válida. Nós, como profissionais, também temos esse papel, muitas das vezes tentar desconstruir algumas ideias que já surgem. Não vale a Nas... pena diabolizar aqui a internet como a fonte de todos os males, porque naturalmente não é. É preciso escolher fontes credíveis e que tenham informação cientificamente validada. Exatamente. E saber interpretar. E saber, E saber interpretar. por Porque, exemplo, ontem conversávamos sobre um ponto muito, muito interessante. Não tem a ver com doenças hemato-oncológicas, mas sabemos que há uma relação direta entre enchidos e cancro do cólon e do reto. Mas explicou-me, e pedia que explicasse também, por favor, a quem nos está a ver neste momento, que para haver uma ligação direta entre o consumo de enchidos e o cancro do cólon do reto, se calhar teríamos que viver a chouriço. Certo. é um bocadinho. Comer chouriço de manhã à noite. Exato. Primeiro só quero esclarecer algo. Quando estas entidades credíveis nos lançam estes relatórios e e têm uma conclusão sobre fator de risco nutricional e desenvolvimento de determinado tipo de doenças, apesar de ser tudo cancro, não podemos pôr tudo no mesmo saco. Ou seja, esta evidência de que um consumo de carnes vermelhas e sobretudo de carnes vermelhas processadas aumenta o risco de cancro de cólon retal é de facto verdade, é um fator já estabelecido hoje em 2020, mas tinha que haver um consumo diário. Mas isto, ou seja, isto é para o cancro do intestino, também para a Não, leucemia, para a claro. linfoma, Eu etc. tenho esse Não exemplo. acontece, Claro, sim. assim como não acontece para outro tipo de cancros. Mas, por exemplo, o que tem que se perceber não é o consumo isolado do alimento que vai fazer o cancro aparecer amanhã. Primeiro temos que perceber que este risco vem de um contínuo no tempo, ou seja, a exposição ao carcinogénico tem que ser continuada, tem que haver até a ação de vários anos, até pode acontecer ainda no feto, a pessoa ainda na barriga da sua mãe, e já está exposta a alguns constituintes, a alguns fatores nutricionais, que mais tarde podem levar ao aparecimento desse tipo de cancro. Agora, os enchidos e o cancro do colo retal, se calhar vai ter uma expressão maior se a pessoa também for fumadora, se aquele indivíduo não fizer uma boa ingestão de fibra e não fizer ingestão dos outros alimentos que têm os outros fatores nutricionais, que são os saudáveis, que são os anticarcinogénicos. E, portanto, é a conjugação. Temos que perceber que, quando há estas conclusões são para riscos relativos que são atribuídos ao consumo de determinado alimento. Não quer dizer que seja uma coisa a 100%, não, pode aumentar em mais de 17% o risco, mas ainda mais no indivíduo que já é mais suscetível. E acho que é aí que a informação não veicula tão bem. Era fácil, não é? Isto poupava muito dinheiro ao Estado. Se em vez de uma quimioterapia nós dessemos beterrabas às pessoas ou rabanetes, era muito mais barato, era muito mais agradável para o indivíduo, para a pessoa que está doente. Infelizmente, e não é brincar, porque a questão é bastante séria, obviamente, era bom que fosse assim tão simples, não é? Da mesma maneira que o diagnóstico é hoje, e se eu de repente mudar a minha alimentação toda, se calhar não é por isso que eu vou ter uma Claro. Não é, cura. não é, não é. Pronto, porque Tem justamente a ver com o tempo de exposição a todo um esse. conjunto de fatores tem a ver com o estilo de vida propriamente. Há duas questões que nos estão aqui a colocar e que são muito parecidas, e por isso vou juntá-las numa só. Que alimentos devemos excluir, e tratando aqui, falando ou afunilando para questões de cancro, para aquilo que nos traz cá, mais concretamente as doenças hemato-oncológicas, se há alguma lista definida de alimentos completamente proibidos para um doente oncológico, e a outra questão era que alimentos devemos excluir completamente da nossa dieta, se essa lista existe ou se é mesmo à base do bom senso. Dizem mesmo isso, não.
Não há listas absolutas, eu acho que só mesmo cianeto é que não é válido, está bem? Ninguém ingira e também não é um alimento, mas estou a brincar, não. Não há listas absolutas, não há, de todo, está bem? Porque o bom senso o que é que nos diz? Se for consumido com Com equilíbrio, com moderação, moderação. numa dose pequenina e pontualmente, não é? Agora, as pessoas dizem, e eu acho que às vezes vão à nossa consulta e ficam altamente desiludidas, juro. Sinto isso no meu dia a dia cada vez mais, porque estão à espera que eu diga uma verdade qualquer que eu não tenho para dizer. Mas se as pessoas se confrontarem e em consciência pensarem, eu de facto faço isto tudo, pensem todos em casa, até nós. Eu de facto faço todos os dias a alimentação como manda a lei, como diz a dieta Claro. mediterrânea. Quer Tu, dizer, tocou num ponto muito importante. Cada vez mais, disse que cada vez mais as pessoas saem da sua consulta um pouco aborrecidas porque estavam à espera de verdades absolutas sobre a beterraba, o rabanete ou o chouriço. Pronto. Um, Hoje em dia tem, enquanto nutricionista que trabalha numa unidade hospitalar, tem cada vez mais necessidade em adaptar as refeições hospitalares aos regimes alimentares que as pessoas, entretanto, adotaram, ou porque já adotavam antes do diagnóstico, ou porque passaram a adotar, com os perigos que isso acarreta por ser uma mudança radical, após o diagnóstico. Um, Tem cada vez mais pedidos específicos, tirar o leite, tirar o pão, eu não como glúten, eu não como peixe, eu sou vegano. Ao fim disto tudo, o que é que sobra para fazer as refeições para os doentes? água, água, água. Não, mesmo assim às vezes é difícil. É uma ginástica enorme, a sério, porque toca num E está ponto. cada vez mais. Nunca esteve tão difícil como agora. Não, sinceramente não. Ou seja, eu trabalho no serviço de hematologia, gosto muito dessa população de pessoas que está lá. E se vissem, nós temos um sistema informático no IPO onde fazemos a atribuição das dietas e é o serviço que quando nós fazemos uma abertura da página inicial desse programa, se eu abrir o serviço de hematologia, na parte das dietas quase todas elas são personalizadas. Tem 26 pessoas internadas, todas personalizadas quase. Ou porque não querem leite, ou porque não é carne vermelha, ou pronto. Então, por suposto, algumas pessoas já No nos entanto, chegam assim. desculpe interrompê-la, mas Não, tem a não. ver com o que vai dizer. Enquanto nutricionista responsável por uma alimentação equilibrada e adequada à condição daquela pessoa, mas tem que aceder a todos esses pedidos. Se alguém diz, eu não quero comer peixe, eu não quero comer ovos, eu não como glúten, não como pão, seja o que for, tem que atender a todos esses. Esse puzzle tem que ser construído. Claro, tentamos sempre o mais possível, não é? E mesmo assim, ou seja, nós com a oferta que podemos ter no IPO, claro que sim, não vou, vamos sempre respeitar aquilo que é o desejo da pessoa e aquilo que são os seus hábitos alimentares. Não é a altura, sobretudo quando estamos a falar de internamento, em que os indivíduos estão por vezes muito doentes, com aqueles sintomas todos que eu referi, com um enjoo permanente, uma náusea, toda uma má disposição, falta de apetite. Se a pessoa destapa o prato e me diz que todas as refeições de peixe não funcionam no hospital porque o odor é imenso e associam logo a uma coisa muito negativa, Não vai claro, existir. vou retirar o sim, não é aquela altura, e era aquilo que eu tentava transmitir, não é a altura para estar aqui com ideologias da alimentação saudável. Ai, não tem que ingerir o peixe porque precisa de selênio e porque precisa de um antioxidante. Não, vamos ter tempo para isso. Naquele momento, o que eu quero é que a pessoa ingira o suficiente para ter força, para se sentir melhor, para conseguir continuar os seus tratamentos. Portanto, E se alguém disser que leu na internet, pronto, a internet, se leu na internet é porque está a ser verdade, que não quer comer salada, ou que não come salada, não come peixe e não come carne, não come feijão verde, não come. Às tantas, o que é que resta? É alimentada a suplementos alimentares? não necessariamente. Por Há sempre exemplo, maneira de. sim, sim, desconjugação de alguma coisa proteica, nem que seja a carne e a parte do hidrato de carbono, do cereal, do arroz, da massa, da batata, quer dizer, olha, isto só para dar um exemplo, nós temos as crianças em hemato-oncológica, no serviço de pediatria, é um serviço muito específico, não sou eu que acompanho essas crianças, é o meu colega, e é um serviço também ele muito particular nesse tipo de pedidos, e com os pais presentes, e obviamente que
Se nós pensarmos, eu sou mãe e obviamente quero que a minha filha tenha a melhor alimentação possível e aqueles pais também querem, não é? Portanto, nós sabemos que naquele momento, mas é um pedido que é feito e vai ser respeitado à mesma, porque naquele momento não é possível a Claro. salada, não é possível o legume, se vai. Portanto, tentamos que isso aconteça quando a pessoa está numa fase ou entre ciclos de tratamento ou numa fase já de recuperação. E aí sim, claro que sim, e muitas dessas pessoas são também depois encaminhadas para a consulta de nutrição, na perspectiva de tentar que tenham uma alimentação um bocadinho mais saudável, sobretudo quando já há alguma alteração a nível endócrino, por exemplo, alguma desregulação da glicemia ou alguma alteração do colesterol, mas sim, claro que a alimentação tem que ser sempre o mais possível saudável. Mas sim, respeitamos os pedidos e por vezes deixamos cair isso quando não é a altura para Claro, investir. não é o momento para, não é a altura para comprar. Para Não é comprar. possível. Hum, uma questão, e temos uma participante que comenta que nesse aspecto confirmo que são muito flexíveis quanto às crianças, quando as crianças não querem ou não gostam de determinado alimento. Parabéns por isso. Assina Cláudia Tavares. Uma outra questão que nos chega, se um fumador compulsivo que contrai uma doença hematológica, o que deve fazer? O tabaco pode ter alguma influência na doença? Eu, se calhar sei responder a esta. Não sei. Na evolução da doença não sei, mas naturalmente o consumo de tabaco é sempre prejudicial, certo? Sim, é um fator de risco importante, não é? Sim. Um, Relativamente ao consumo de carne, uma outra questão. Relativamente ao consumo de carne, é obrigatória ou pode e deve ser eliminado e substituído o aporte proteico e de ferro por outro produto? Então, retirando a carne totalmente, nós temos outros alimentos que são fornecedores de ferro e de proteínas de alto valor biológico. Se pensarmos no peixe, em leguminosas, ovos, laticínios, não é difícil excluir totalmente a carne. A carne tem alguma particularidade em relação à biodisponibilidade do ferro. E aqui na doença hematológica, em que muitos dos doentes têm anemia, é um sintoma muito comum, obviamente que com uma dose relativa de carne conseguimos uma ingestão de ferro muito mais apropriada, mas podemos ter outras fontes. Acho que há um risco mais acrescido quando há uma exclusão total de alimentos de origem animal. Por exemplo, no caso de uma dieta vegana, em que aí sim a pessoa tem que fazer com muita cautela, com muito conhecimento ou com muita orientação para ser devidamente suplementada, porque podem acontecer mais carências não só de proteínas de alto valor biológico, que são mais as dos alimentos proteicos animais, mas também por exemplo, de cálcio, de ferro, de vitamina B12, que são extremamente importantes. Portanto, só retirar apenas a carne não vejo como um problema, mas porque há outras formas. Retirar totalmente os alimentos de origem Pode-se animal. pode-se ir buscar aqui na porta a outros alimentos. Exato. Uh, Levando para uma questão mais diretamente ligado às doenças hemato-oncológicas, tocou num ponto a que eu gostaria de voltar. No caso dos doentes transplantados, por estarem mais fragilizados, e eu gostaria que me explicasse exatamente esta ligação. Se bem percebi, tratando-se de doentes transplantados, doentes que façam ciclos de quimioterapia mais seguidos e por isso ficarem com a imunidade mais debilitada e, portanto, e com o nível de glóbulos brancos mais reduzido, e aqui estou a introduzir, não sei se estou a dizer algum disparate, mas corrija-me se eu estiver a dizer alguma coisa mal, dizia, parece por vezes que estes doentes são grávidas sem imunidade à toxoplasmose. E isto falando de coisas concretas, que significa na prática que marisco, saladas, frutos secos que não venham embalados e outros alimentos, e que eu lhe pedia que especificasse, são alimentos proibidos para doentes com neoplasias do sangue. Sim. Por exemplo, uma carne mal confeccionada no interior, ovos que não tínhamos a certeza se estão bons ou não para o consumo. Felizmente, a indústria também já nos vai dando bastantes alternativas, não é? Assim como a indústria, certos alimentos industrializados, ou por exemplo, como dizia, frutos secos não é totalmente proibido, podem torrá-los, por exemplo, ou então se compram uns cereais já têm frutos secos, já houve tratamento térmico desses alimentos e há segurança. Mas, por exemplo, uma salada.
Uma salada em casa, devidamente higienizada, desinfetada, se calhar podem consumir fora de casa, lá está, a problemática de fazer refeições fora de casa. Como com uma grávida, se for amuquinada, como se costuma dizer, se pusermos amuquina ou umas gotas de vinagre, é tranquila. Pode ser assim. Por exemplo, os ovos, sobremesas em que há ovos crus, porque às vezes a pessoa nem sequer se lembra, olha, vou comer um mousse de chocolate e nem me passou pela cabeça que aquilo tinha ovos em natureza. Nós não sabemos se estamos num sítio de restauração em que são utilizados, por exemplo, os ovos pasteurizados, porque eu estava a dizer então que a indústria já nos dá outras ferramentas e outros alimentos que podem contornar de certa forma esta necessidade destas restrições, por exemplo, o ovo líquido pasteurizado pode perfeitamente ser utilizado e que qualquer pessoa pode ir ao supermercado e comprar, mas sobretudo ter algum, ou seja, se houver alguma salmonela, se houver algum micro-organismo causa de uma gastroenterite ou que numa situação mais grave pode levar à doença no indivíduo transplantado, há sempre aquele medo de haver a doença do enxerto contra o hospedeiro, ou seja, haver uma rejeição do próprio transplante. Portanto, aí sem sombra de dúvidas que são aquela população mais mas isso é particularmente sensível, e falando de doenças hemato-oncológicas, é particularmente sensível para um doente transplantado ou para qualquer doente com uma leucemia ou um linfoma, deve evitar, lá está, deve pensar como uma grávida sem tolerância à toxoplasmose ou sem imunidade à toxoplasmose. Eu diria que para o transplantado será algo que vai perdurar mais. Já mesmo com anos de transplante para trás, a pessoa ainda vai ter esses cuidados. No doente hematológico, com a doença hemato-oncológica, que não é transplantado, tem esses cuidados naquele período mais circunscrito à quimioterapia. Quando está Na prática, podem ser vários meses, não é? Porque a interrupção ou o espaço de tempo livre entre ciclos é curto, mas acaba aquele período de tratamento e depois, se calhar, comportam-se de outra forma. E o contrário? E que alimentos devem ser reforçados para um doente que tenha sido transplantado, para um doente que tenha um linfoma ou uma leucemia? Há alimentos cujo consumo deve ser reforçado, sempre com bom senso, naturalmente. Não, é assim, aí lá está, eu diria mesmo as fontes de ferro, proporcionar cor, eu acho que é mesmo a cor, porque aí vai fornecer com uma boa ingestão dos vários alimentos, das várias fontes de frutas, vegetais, obviamente que muitas vezes têm de ser confeccionadas, carnes, peixes, ovos e tudo mais, vamos conseguir ter todos os nutrientes que vão ser altamente importantes em todos os metabolismos, no nosso metabolismo, em todo o funcionamento do organismo, portanto, se pensar aqui na recuperação hematológica, sim, as proteínas de alto valor biológico, o ferro, o zinco, alguns minerais que têm aquela função também imune, por exemplo, aqui as proteínas e o ferro como participantes no funcionamento e na produção dos glóbulos vermelhos, portanto, para uma boa recuperação, sim, acho que são os alimentos a terem maior consideração, sobretudo quando há uma diminuição destes glóbulos vermelhos, esta neutropenia, e essa depois tem que ser recuperada para que o doente depois possa fazer o próximo ciclo. Dê-me 2 ou 3 exemplos práticos desses alimentos que devem ser reforçados para doentes com essas características. Carne, peixe, ovo, as leguminosas, vegetais de folhas verdes escuras, a pensar mesmo nas fontes que não são de origem animal, mas que também são importantes, conjugar esse consumo com alimentos ricos em vitamina C, por exemplo, o kiwi, a laranja, porque vai potenciar, vai favorecer a fixação do ferro, laticínios, também pensar aqui no iogurte, também como muito bom alimento, porque é de fácil digestão e também mesmo para aquela pessoa que não quer ver tanto consumo de carne ou desse tipo de consumo, pode optar por estas fontes. Mas sim, basicamente diria esse, depois okay. As folhas verdes escuras Não há, e respondendo também a uma questão que surgiu entretanto, não há uma ligação provada entre regimes alimentares e, concretamente, neoplasias do sangue. Que esteja documentado, provado. Não. Provado, não. É aquilo que está a ser muito estudado e tem havido agora mais estudos no sentido de... Há índices mesmo que avaliam o potencial inflamatório das dietas. E as publicações mais recentes nesta área têm sido sobre esse potencial inflamatório e alguns subtipos do linfoma difuso das células B. E parece haver aqui algum papel para que haja de facto alguma ligação, sobretudo pelo cariz inflamatório
de uma dieta menos bem conseguida e então vem por arrasto a dieta padrão, que seria fundamental, nestes casos a dieta mediterrânica, mas ainda está a ser estudada, ou seja, quando em 2017 foram lançadas as últimas conclusões ainda não tínhamos. Neste momento temos até uma investigadora na Grécia só mais dedicada a estas doenças hemato-oncológicas e esse potencial inflamatório da dieta, mas se calhar só daqui a poucos anos é que nós vamos ter algum resultado e obviamente se calhar não será só de um estudo que poderá ser depois estabelecida uma conclusão. Temos aqui uma outra questão que nos colocam. Existe alguma informação disponível relativamente aos malefícios dos ES, portanto, os conservantes, sobretudo, existentes nos enlatados ou sumos? É assim, todos esses aditivos alimentares são necessários para a conservação, para a preservação dos alimentos e eles, alguns deles são classificados como as tais substâncias carcinogénicas ou que podem ter esse potencial carcinogénico. Mas lá está, mais uma vez vem o bom senso, ou seja, a pessoa não deve ingerir todos os dias enlatados, não deve ingerir, portanto eu não posso dizer que há uma conclusão, logo um link muito direto entre esses ES, esses conservantes ou esses aditivos e este tipo de cancros. Claro que o ideal era não fazer um consumo de alimentos processados ou industrializados ou conservados todos os dias, não é? Portanto assim estamos a expor-nos muito menos se o fizermos de forma com conta peso e medida. Estamos a aproximar-nos do fim e tenho aqui duas questões mais que gostava de lhe colocar, que se cruzam, que têm a ver com a comida nos hospitais. Eu sei que é responsável pelo equilíbrio nutricional, mas há limites para aquilo que lhe podemos perguntar ou incutir responsabilidade. No entanto, não há aqui qualquer referência ao EPO, há apenas referência aos capuchos e a Santa Maria. A qualidade de alimentação no internamento, má qualidade agravada pelo isolamento de não haver visitas nos capuchos, às vezes metia nojo, portanto estou a ler a frase como ela surge, com pernas de frango em sangue, peixe intragável. Salvava os suplementos à noite e os iogurtes. Em teoria, no papel, até o menu até pode ter os componentes, mas a qualidade do que é efetivamente distribuído é péssima. O fator de decisão dos concursos não devia ser apenas o preço, e então quando é ajuste direto, pronto, enfim, agora já entramos aqui por outras questões mais de orçamento e política que eu presumo que não passem por si e por isso, mas reportava-me à questão da qualidade da alimentação e eventualmente isto ser um reflexo de alguma poupança financeira e controle financeiro. E uma outra questão, no total já estive internada mais de um ano. A comida no Hospital de Santa Maria deixou muito a desejar, apesar de haver obviamente alguns dias em que era exceção e a comida era boa. Como já li aqui, o preço não devia ser o único fator para um concurso onde se escolhe a empresa que irá fornecer as refeições. Fiz imensas reclamações à nutricionista porque até a comida azeda me chegou às mãos. É impensável uma pessoa saudável comer aquela comida, quanto mais um doente oncológico. Tem muitas queixas no EPO e nenhuma destas referências dizia respeito diretamente ao EPO, mas eu presumo que no EPO também surjam. Tem muitas queixas no EPO em relação à qualidade da comida. Infelizmente é uma situação transversal, não é? Ou seja, nós não nos desculpabilizamos, claro, isso não depende de mim, porque claro que há muitas coisas que infelizmente não dependem de facto, ou seja, há sim um concurso público, sim o dinheiro conta muito, e com aquilo que nós temos tentamos fazer sempre o melhor. Claro que temos que pensar que estas empresas confeccionam diariamente centenas de refeições, não é? E há alturas em que se calhar sim, há risco de acontecer um erro, uma comida que foi mal confeccionada, que foi feita mais à pressa e se calhar não foi bem confeccionada no interior, ou a comida danificou-se, como pode acontecer nas nossas casas. Obviamente não é aceitável numa empresa de restauração pública e coletiva, mas temos noção de algumas fragilidades que acontecem no dia a dia, não é? Portanto, mas quando desculpe interrompê-la, é possível que um doente internado uma semana no serviço todos os dias tenha reclamações sobre a comida? Estamos a falar de reclamações concretas, não estamos a falar de um doente que seja mais... Não, sim, todos os dias é porque a pessoa não gosta mesmo nada da comida, não é? Pronto, e isto é só para dizer, imagine, eu só posso dar a realidade, aqui o exemplo da realidade que eu conheço, que é o IPO. O IPO é muito grande, tem vários serviços de internamento e temos doentes muito diferentes.
As reclamações que acontecem, se calhar, são em maior número no serviço de hematologia ou num serviço de medicina, onde eu também dou apoio, do que se calhar acontecem num serviço de cirurgia, em que a pessoa fica internada 2 ou 3 dias, corre tudo bem, vai para casa, sai de lá, dizer que a comida é excepcional e tudo mais. Os nossos doentes hemato-oncológicos já sabem de cor as nossas emendas. E vou ter às vezes com eles, eu própria já não tenho armas, não tenho por onde. São períodos de internamento muito São longos. muito longos e porque vão a casa às vezes 3, 4 dias e depois têm que voltar, ou porque recuperaram da aplasia e a seguir já estão de volta para fazer um novo ciclo de quimioterapia e sabem que estão a comer hoje, sei lá, a solha, que é um prato tão detestado naquele hospital, e já sabem que à noite é carne e no dia a seguir quase que adivinham qual é o peixe que vai ser servido. Portanto, com esta... Porquê é que solha é um prato tão detestado? Não, foi um exemplo um pouco feliz, mas é verdade, não sei, acho que deve ser o sabor, ou não faço ideia, pronto, está a ver, eu não consigo, eu não posso pôr no papel porque... As suas refeições, toma as suas refeições no hospital? Sim, mas neste momento vêm de casa, pronto, e sobretudo nós deixámos de conviver quase, mas por imposição, quase, associada aqui Mas à antes Covid-19. da Covid, os nutricionistas do IPO comem a comida Não, que de são casa. aos doentes. Não, de casa, mas também, assim, se for possível, ao refeitório, mas normalmente sim, de casa, mas também porque nós gostamos muito uns dos outros. Nós somos uma equipa muito pequenina, somos só 6 e então acaba por ser a hora do almoço, uma hora em que nós conseguimos conviver de alguma maneira e vamos ao nosso gabinete, nosso, ou seja, e fazemos a nossa refeição em conjunto. Mas sim, normalmente trazemos de casa. E só para dizer que aquilo que alguém então referiu nessa pergunta, ou nessa afirmação, que é muito legítimo, ou seja, porque nestes internamentos tão longos, há uns bons meses atrás, antes da era Covid, era de facto uma delícia para quem está internado pontualmente vir um familiar ou um amigo e trazer uma refeição de fora, quando isso é permitido, não é? Obviamente que a equipa clínica tem que permitir, se a pessoa não estiver demasiado Mas agora isso não transfusada, é permitido. e neste momento até isso está condicionado, portanto, por vezes, portanto, ainda se torna mais difícil, se calhar, no internamento muito prolongado, a pessoa ter já é um grau de saturação grande em relação à alimentação do hospital. Última questão, uma questão muito pertinente que nos chega, que podemos ou não relacionar com doenças hemato-oncológicas, mas que diz respeito também um pouco à vida de todos nós, e vou-lhe pedir se me consegue responder num minuto. Face à informação que atualmente recebemos relativamente à utilização de antibióticos e afins nos animais produzidos em massa, gostava de ter a opinião da doutora Diana relativamente ao consumo de carne no modo geral. Ou seja, se bem perceber esta questão, sim, os antibióticos que são dados aos animais para prevenir infecções em produções intensivas podem ser prejudiciais à nossa saúde a longo prazo. Sim, assim, prejudiciais podem ser, assim como certos fertilizantes de produtos de origem vegetal, assim como tanta coisa que infelizmente tem que ser adicionada para produzir coisas em massa ou com crescimentos mais rápidos, Com crescimentos infelizmente mais sim. rápidos, exatamente. Agora, claro que aquilo que eu digo sempre é para a pessoa se proteger o mais possível, não é abolir o alimento da sua alimentação, é variar o mais possível as fontes, está bem? Ou seja, tentar não consumir sempre a mesma carne do mesmo produtor, da mesma origem. Quando digo isto para a carne, digo para outro tipo de alimentos, e assim nós minimizamos o risco, mesmo em relação ao peixe, não tem que comer sempre, se há mais metais pesados nos peixes do que nos outros, se há mais risco de, se um chão de aquacultura tem mais ou menos certas substâncias, então vamos tentar variar o mais possível. Não só comer na quantidade que é devida, não é? Porque nós não precisamos de ingerir carne todos os dias, muito menos nas quantidades que muita gente come e consome na população portuguesa ainda hoje, mas sobretudo variar as fontes. Eu acho que é o melhor segredo para não ter que ser variar as abolir. fontes. Exatamente. Doutor Daniel Alexandre, agradeço-lhe muito o tempo que nos concedeu e a apresentação que nos trouxe e a sua disponibilidade para responder a todas as questões que lhe fui colocando ao longo deste tempo. Muito obrigado. Obrigada. Até à próxima. Obrigado. Obrigado por terem estado desse lado e pelas questões que foram, entretanto, chegando. Convido-vos agora a voltar à cronologia da aplicação onde estas jornadas estão a ser emitidas. É lá que podem ver um vídeo de um dos patrocinadores que tornou estas jornadas possíveis. E ouviremos depois o Dr. Carlos Horta Costa, vice-presidente da Associação Portuguesa contra a Leucemia, sobre a associação, o que faz e o que espera vir a fazer no futuro. Até já.